Meu irmão e minha irmã, hoje, dia 13 de agosto, a igreja se recorda de São João Crisóstomo. Este santo padre, bispo dos primeiros séculos da igreja, nasceu em 350 e morreu em 407. Foi patriarca de Constantinopla, de Antioquia, nunca esteve nestes lugares onde Jesus passou. Pouco tempo depois dele, 200, 300 anos depois, pouco tempo, foi um bispo muito importante para aquele período, um teólogo muito grande, muito conhecido pelos seus contemporâneos. Escreveu diversos textos, principalmente do tipo de homilias, a respeito de temas ligados à Eucaristia, ao sacerdócio e principalmente a respeito da pobreza que deve ser seguida pelos discípulos de Jesus. De fato, ele se revoltava muito e dizia muitas frases contra as igrejas que estavam ricas, estavam cheias de ouro, de todas as coisas preciosas, enquanto que os pobres não tinham nada. De fato, este período de João Crisóstomo é o período que a igreja se torna um império, a imperialização da igreja, depois da autorização de Constantino de professar a fé católica. João Crisóstomo, nome que significa boca de ouro, ou seja, daquele que profere palavras de ouro, tem que ser um exemplo ainda para nós nesses dias nossos, em que nós muitas vezes nos deixamos levar por aquilo que é aparente, por aquilo que brilha, por aquilo que não deveria estar no meio das coisas de Deus, mas que nós colocamos em nome de uma certa dignidade que nós homens atribuímos a Deus, que porém é falsa, é coisa que queremos para nós mesmos. Vamos então escutar o que nos diz o Evangelho de hoje, que fala justamente a respeito de onde se encontram as verdadeiras alegrias. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles trataram os profetas. Mas, ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós ouvimos este evangelho que fala a respeito das bem-aventuranças. Jesus que faz esse discurso aos seus discípulos, de modo especial para os discípulos que se sentem mais afligidos, mais afastados, mais excluídos da comunidade. De fato, o povo ia até Jesus porque encontrava nele a sua última esperança. Só Jesus poderia dar uma solução para os seus problemas, para as suas doenças, podia fazer com que as pessoas que tinham sido afastadas e colocadas longe do centro, fazer com que essas pessoas voltassem e fossem acolhidas. De fato, Jesus começa falando para os pobres, para os famintos e para aqueles que choram, dizendo que não é que no futuro estes vão receber alimento, estes vão ser consolados, vão ser alegres. Não, já a partir de agora, porque já receberam um prêmio, a vida eterna já é deles, a vida eterna é uma herança garantida para esses que sofrem aqui na terra. Além disso, Jesus fala a respeito de qual deve ser a única esperança do homem, os céus. O homem não deve se contentar e esperar ficar mais rico, ficar mais contente com as coisas da terra, receber melhores elogios. Não, deve esperar unicamente Deus, o seu reino, sua justiça. Essa deve ser a esperança do homem. E, enfim, nós vemos que Jesus condena esses que são ricos, esses que riem das coisas do mundo, que acumulam elogios e louvores aqui na terra, porque diz Jesus, ai de vós, ou seja, pobre de vocês, que se contentam com essas coisas aqui da terra, coisas que passam, que amanhã depois desaparecem. O que é então que este Evangelho pode dizer para nós neste dia? Como nós bem sabemos, e é bom recordar, e graças à memória de São João Crisóstomo nós podemos recordar bem isso, Jesus era pobre.
nasceu em um lugar pobre, de família pobre, ofereceram seus pais no templo o sacrifício dos pobres, teve profissão de pobre. Jesus nunca foi rico de coisas materiais. Somos nós que às vezes pintamos Jesus com a sua capa dourada, com a sua coroa na cabeça. Jesus foi pobre, viveu para os pobres, se deu totalmente aos pobres, para nos ensinar que também nós devemos seguir um caminho de pobreza. Por quê? Porque o rico muitas vezes não tem tempo para Deus, ou melhor, não tem espaço no seu coração para Deus, porque o seu coração está cheio de ambição, cheio de preocupação em proteger os seus bens materiais, cheio de tudo aquilo que o mundo prega, mas vazio de Deus, não tem espaço para Deus. Jesus nos recorda que é preciso ter fome, ter sede da palavra, das coisas do Senhor, não das coisas que passam. Fome dos elogios. Tem muitas pessoas que vêm se lamentar porque não recebem um agradecimento, não recebem um elogio. Menos mal, deveria ser alegria nossa não receber elogios só para Deus. E enfim, meu irmão, minha irmã, é preciso se questionar profundamente com este Evangelho. Qual caminho estou seguindo? Aquele dos bem-aventurados, aquele dos felizes, ou aquele dos coitados, dos ai de vós, como diz Jesus? É preciso se decidir de uma vez por todas. Não existe um meio caminho. Não se pode caminhar com um pé em cada uma dessas duas estradas. É preciso se decidir, seguir Jesus de fato. Diria São João Crisóstomo, com nossas palavras, penso que é bem melhor seguir Jesus, esvaziar-se de si, deixar tudo que o mundo nos oferece, bens, elogios, prazeres, falsas alegrias, para nos preencher totalmente de Deus. Que Ele seja o centro da vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe hoje, por intercessão de São João Crisóstomo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.